Aleluia, Shalom, paz e graça a todos telespectadores, a todos os irmãos que nesta hora da graça estão conectados a este programa abençoado da Revelação Divina TV. Que Deus abençoe a todos nós na bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Este amigo que vos fala é o homem de Deus, o pastor Américo, pastor aqui nesta comissão, em nome do Senhor Jesus, pela misericórdia de Deus. Estou aqui nesta tarde para compartilhar a palavra de Deus com os telespectadores, com aqueles que estão conectados nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então sinta-se abençoado. Você que está nos vendo, pela graça de Deus, compartilhe, chame mais irmãos, para que juntamente possamos nos envolvermos na palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida do homem de Deus, o profeta de Deus, o bispo Roberto Malate, e os pastores que têm trabalhado arduamente aqui nesta comissão, levando a palavra de Deus à sua casa, levando a palavra de Deus para si. Se Deus lhes abençoe rico e abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estivemos aqui adorando o Senhor com esta equipe maravilhosa que Deus tem agraciado, e com as suas lindas vozes abençoaram-nos aqui, em nome do Senhor Jesus. Que Deus também lhes abençoe e lhes dê mais graça para que continuem adorando, louvando a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar consigo agora, em nome do Senhor Jesus. Quero orar consigo agora, em nome de Jesus. Prepare o seu copo com água, prepare o seu copo com água, se quer, prepare a sua fotografia, and let's pray in the name of Jesus. Papá, em nome de Jesus, na tua santa, gloriosa, poderosa e maravilhosa presença, em oração, Senhor meu Pai, nos encontramos. Papá, eu quero te bendizer, quero te adorar, eu quero te exaltar, Senhor. Reconhecer, ó Pai, que tudo o que somos, tudo o que temos, reconhecer que até onde chegamos pela sua graça. Obrigado, Senhor meu Pai, pela sua fidelidade. Obrigado, Senhor, pela sua bondade. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia para com a vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo seu amor incondicional. A tua palavra, ela nos declara que o Senhor amou-nos de tal forma que deu seu único Filho, o unigênito, para que aquele que cresce nele hoje, amanhã e para sempre não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E nós, ó Pai, te bendizemos, te agradecemos, porque Jesus hoje é o caminho, a verdade e a vida, pelo qual nós podemos chegar a Ti, Senhor, como Pai. Pai Santo, Pai querido, quero orar também, Senhor, meu Pai, por todos aqueles que têm tirado um tempo para se conectarem aqui a este programa, para que a sua mão que nos tem encolhida, Senhor, seja com todas essas pessoas. Abençoe-lhes tremendamente. Abra, Senhor meu Deus, o seu coração. Estou orando, Senhor, ó Pai, para que o Espírito do entendimento, porque a Tua palavra, ela nos declara que é um Espírito, esteja sobre nós, esteja sobre eles, para que possam entender a sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Papá Santo, quero também chamar a tua presença na pessoa do Espírito Santo neste lugar, pedir para que o Senhor possa tomar a dianteira dessa ministração, para que o Senhor possa inspirar-nos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Papá Santo, eu te agradeço, eu estou te louvando, estou te exaltando, no nome supremo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Assim eu oro. Amém, amém
Amém. E graças a Deus, we thank God. We bless Elohim. We bless Elohim. We thank Jesus. Agradecemos a Jesus. Louvamos a Deus. Bendizemos a Ele pela sua bondade, pela sua misericórdia e pela sua graça. Irmãos, nós servimos a um Deus maravilhoso. Irmãos, nós servimos a um Deus fiel. Irmão, nós servimos a um Deus que existe, um Deus que cuida do seu povo, um Deus que não falha, pode até tardar, mas não falha, um Deus que as coisas dele acontecem no tempo dele, o que significa que existe um tempo específico para Deus cumprir a sua palavra, porque a Bíblia ela nos declara que Deus é Deus que vela pela sua palavra para cumpri-la. Então a palavra de Deus ela é cumprida nas nossas vidas num determinado tempo. Então eu quero louvar a Deus porque sempre no seu tempo o Senhor está lá para cumprir a sua palavra. Louvado seja o Senhor por isso. Bendito seja o nosso maravilhoso e poderoso Deus. Antes mesmo de entrar na ministração da palavra do Senhor, hoje temos como tema vencendo a ofensa. Como vencer a ofensa? É o tema que o Senhor nos deu hoje para aqui ministrarmos, mas eu gostaria de orar novamente com você, querido irmão que está em casa, por causa de uma visão que o Senhor me passara nesta madrugada. O Senhor dizia que deveríamos nós, como povo moçambicano, orarmos para o povo moçambicano por causa da desobediência, orar para que o povo moçambicano possa ter o espírito de temor e de obediência, acima de tudo, obedecer o nosso líder, o nosso presidente. Isso veio da parte do Senhor, porque se a gente não levar a sério esse assunto, corremos o risco de o presidente ter que declarar o 4º nível, isto é, o lockdown. Deus me ministrava isso na madrugada e dizia que deveríamos aqui orar para que o povo moçambicano, a nação moçambicana, levasse esse assunto a sério. É para ficar em casa, fique em casa. Se você não tem nenhum motivo para estar na rua, please, fique em casa, esteja em casa. Cuide em primeiro lugar da sua vida, e cuidando da sua vida, você estará cuidando da vida dos outros irmãos. Então eu quero aqui orar em nome de Jesus. A palavra de Deus no livro de 1 de Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, ela nos declara e que se o meu povo que se chama pelo seu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, eis que responderei a sua oração, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Essa é a promessa de Deus e nós queremos agora nos humilharmos, pedir a intervenção de Deus em torno deste assunto, em nome do Senhor Jesus. Onde você estiver neste momento, vamos mais uma vez orar a Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos mais uma vez orar, assim que o Senhor ela nos falara que deveríamos orar. E eu creio que se orarmos a Deus, Deus vai intervir. Deus não tem como agir. I need you to understand this. Deus não tem como agir na terra. Não que eu esteja aqui a subestimar a soberania de Deus. Não, Deus é poderoso, é Deus que tudo pode, a qualquer momento que Ele quiser, Ele pode. Mas há uma coisa também que eu sei, que a palavra de Deus, ela me dá a entender, que Deus quando construiu a terra, não construiu a terra para Ele. Deus deu domínio total da terra ao homem. Então Deus, para vir na terra e agir, precisa da permissão do homem. Eis que Deus tem bons pensamentos sobre nós, pensamentos de paz e não de mal, diz a palavra de Deus, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que sempre desejamos. Porém, temos que ir fazer o quê? Ir a Ele, invocar a Ele e orar a Ele. Então, sem a oração,
God cannot intervene in the earth. Deus, sem a oração, without a prayer, God can't do anything. Deus não pode fazer nada na humanidade, na vida do homem, na terra, sem que o homem se levante para orar. E se Deus diz que temos que orar, we are going to pray now. Então feche os seus olhos, em nome de Jesus, we are praying. Papá, em nome de Jesus, papá, conforme o Senhor falara, que deveríamos neste momento levantar a nossa voz, clamarmos a Ti, ó poderoso Elai, Elai. Estamos, Senhor meu Deus, orando nesta tarde. Estamos orando, Senhor meu Pai, para que os céus se abram e a sua vontade, Senhor meu Pai, ela possa descer aqui nesta nação moçambicana. Assim como as coisas são nos céus, assim também seja aqui nesta nação moçambicana. Oramos, Senhor meu Pai, para que o espírito da desobediência que tem operado na vida dos filhos de Moçambique seja repreendido, seja cancelado em nome do Senhor Jesus Cristo. Papá, o espírito de desobediência que tem operado, Senhor meu Deus, nos filhos dos moçambicanos, estamos a repreender agora, estamos a cancelar agora qualquer espírito, Senhor meu Pai, que está se preparando, que está trabalhando dia e noite, está investindo para prolongar, Senhor meu Pai, esses dias, Senhor meu Deus, de restrição. Nós restringimos este espírito agora, nós abatemos esse espírito agora, em nome do Senhor Jesus. Repreendemos, Senhor meu Pai, qualquer intenção do principado que opera nesta nação, em nome do Senhor Jesus. Todo principado que opera nesta nação, Senhor, seja frustrado, seja amarrado, em nome do Senhor Jesus. Invocamos, Senhor meu Pai, os poderes mais altos do reino de Deus. Estou a falar do exército angelical de Deus na alta categoria, para que possa combater agora, para que possa pelejar agora contra o principado que quer prolongar, Senhor meu Pai, esses dias de quarentena nesta nação. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos, assim como Daniel, insistindo na sua oração, eis que o exército, o príncipe de Deus desceu para pelejar contra o príncipe da Pérsia. Oramos, Senhor meu Pai, na mesma atmosfera, na mesma fé e na mesma certeza, para que o príncipe de Deus venha pelejar contra o principado que quer prolongar esses dias, em nome do Senhor Jesus. Papá querido, Papá Santo, nos recusamos, eu disse nos recusamos, no nome santo do Senhor Jesus. Após, Senhor meu Pai, esses 30 dias permanecermos em casa, haja uma mudança, Senhor, haja uma nova palavra, palavra de liberdade, que tudo aqui nesta nação volte à normalidade, em nome do Senhor Jesus. Papai, esse espírito que está a acelerar esse vírus para que possa se propagar, seja agora amarrado, seja agora destruído, seja agora cancelado, em nome do Senhor Jesus. Papá da glória, Deus poderoso, que és Deus em todo lugar, que és Deus em todos os tempos, a Ti nós clamamos, a Ti nós pedimos, a Ti nós oramos, no nome supremo do Teu Filho amado Jesus, para que o Senhor possa descer nesta nação e intervir a favor desta nação. Dê sabedoria aos nossos governantes, dê sabedoria aos homens de Deus nesta nação, para que sejam unidos e juntos pelejemos contra o principado que quer amarrar esta nação, que quer dissolar esta nação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Father, we pray in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. We bind and loose, todo principado, conforme está escrito na sua palavra. O que ligarmos na terra será ligado nos céus, e o que desligarmos na terra será desligado nos céus. Nós, meu Pai, ligamos e concordamos aqui na terra que depois desses 30 dias
haverá liberdade. E, meu Pai, discordamos e desconcordamos com qualquer, Senhor, meu Pai, pensamento, com qualquer intuição do maligno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos e agradecemos no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. We pray. If you believe, say amen. Se você concorda, diga amen. Hallelujah. We praise God. Louvamos a Deus. Bendizemos ao nosso bom e maravilhoso Deus. Louvado seja o Senhor. Just believe now. Apenas creia agora que Deus, Ele é fiel. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu creio que haverá uma boa notícia. Eu creio que esta situação vai mudar. Eu creio que não seremos mais encarcelados em nossas casas por conta da propagação dessa epidemia. Em nome do Senhor Jesus, que toda honra e toda glória seja para Ele, o digno de todo louvor. Estou a falar do Deus dos exércitos, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então hoje eu quero falar aqui sobre a ofensa. A ofensa. Eu quero falar aqui sobre a ofensa. O tema da nossa mensagem é como vencer a ofensa. Como vencer a ofensa. Há muitas pessoas na vida que estão amarradas, não por causa dos demônios, não por causa dos espíritos familiares. Algumas pessoas estão amarradas em suas vidas, estão no mesmo lugar, as suas vidas estão estagnadas por conta de sentimentos. Por conta de sentimentos, sim. Por conta de sentimentos. Por que eu digo sentimentos? Porque existem vários sentimentos. Mas hoje estaremos falando apenas da ofensa. E eu fui percebendo pela graça de Deus que isto é o que tem criado a estagnação na vida de muitas pessoas. E ontem, pela graça de Deus, estivemos no monte com alguns pastores, íamos visitar o nosso pai, e ele trouxe esta mensagem. Quando ele ministrava e ensinávamos, veio completar aquilo que o Senhor já vinha ministrando há dias atrás. O homem de Deus veio, isso veio como confirmação. E Deus, na noite de ontem ou na madrugada de hoje, Ele me tocou para que eu pudesse vir compartilhar a ofensa, a ofensa, a ofensa. Muitos são aqueles que estão presos por causa de um sentimento de ofensa, porque alguém te ofendeu. Há pessoas hoje que estão a passar momentos de tribulação, pessoas que estão a passar momentos difíceis em suas vidas, porque um dia deixou que este sentimento aqui tornasse-se uma grande árvore, uma grande montanha em seu coração, e hoje está a ser um obstáculo para esta pessoa vencer na vida. Esse sentimento hoje está a ser um obstáculo para esta pessoa poder conquistar o seu futuro, poder correr atrás daquilo que são os seus sonhos. Existe, caros irmãos, pessoas que tentam tudo na vida, mas não conseguem por conta de um sentimento de ofensa, porque alguém um dia lhe ofendeu e esta pessoa guardou esta ofensa no seu coração. E esta ofensa, ao decorrer do tempo, ao longo do tempo, foi crescendo até que se tornou uma ira, um sentimento de zanga, um sentimento de rancor, um sentimento de ódio. E hoje esta pessoa está cheia de ódio, esta pessoa hoje está cheia de rancor, esta pessoa está cheia de muita tristeza, muita amargura no coração, por conta de um simples sentimento chamado ofensa, que esta pessoa permitiu que entrasse no seu coração. E pela graça de Deus, eu quero aqui ajudar alguns de vós. Como vencer? Como vencer? Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 21. Efésios,
A carta do apóstolo Paulo à igreja dos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 26. Assim nos declara, estou lendo na minha versão: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, irai-vos e não pequei, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A Bíblia está nos aconselhando a algo aqui muito profundo. A Bíblia está a dizer que é impossível que o ser humano não se ire, não se zangue, ou seja, não se ofenda. A Bíblia aqui, ela deixa claro, diz: irai-vos, zanguem-se, entristeçam-se, porém não pequeis. Zanguem, ofendam-se, porém não pequeis. E a Bíblia vai fundo dizendo: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que significa? O dia seguinte não venha enquanto você ainda contém esse sentimento de ira, de ofensa no seu coração. Porque a Bíblia aqui deixa claro que ser ofendido ou carregar uma ofensa não é pecado. Mas a ofensa no seu coração, ela pode se tornar um pecado. Por isso que a Bíblia está a dizer: irai-vos, mas não pequeis. Significa, a ofensa em teu coração, se não tomarmos cuidado e não acautelarmos este assunto, ele pode se tornar um pecado no coração. Por isso que mais tarde o salmista Davi, ele diz que não devemos atender o pecado no nosso coração, porque Deus não nos ouvirá. E alguém poderia perguntar: o que é pecado no coração? É isso que nós estamos a falar. A Bíblia está a dizer: irai-vos, mas não pequeis no vosso coração. Significa, é impossível alguém dizer: eu nunca vou me irritar. É impossível, é quase que impossível. Nós até podemos ver Jesus em alguns capítulos da Bíblia, ele entristecia-se, porque era um ser humano. A Bíblia diz até que ele chorava, ele era sujeito a sentimentos, tinha sentimentos, irava-se. Por exemplo, a gente vê na palavra de Deus, Moisés acabou não entrando na terra prometida por causa da ira. Por causa da ira, quer dizer, a ofensa fez com que um homem perdesse a promessa de Deus na sua vida. Quer dizer, a ofensa, ela pode prejudicar a sua vida. Ela pode te estagnar. Ela pode constituir-se como uma barreira e te impedir de você alcançar aquilo que são os seus objetivos na vida. A ofensa, ela pode se tornar uma muralha, pode se tornar uma montanha, pode se tornar um mar vermelho na sua vida. Então, um homem chamado Moisés, ele não entrou em Canaã por causa da ira, por causa da ofensa. Porque quando Deus falou com ele para que pudesse bater na rocha, disse para que falasse a rocha e não batesse na rocha. E a Bíblia nos fala que por causa da ira, porque já estava zangado por causa do povo de Deus, por causa da incredulidade do povo de Deus, então ele foi à rocha e desobedeceu a Deus e bateu na rocha, a rocha começou a tirar água, porque ele estava zangado. Acabou tomando uma decisão por influência do quê? Da ofensa, da zanga, da ira. E ele perdeu a oportunidade de entrar na terra que manda leite e mel. Então, nós percebemos aqui que a ofensa, a ira, pode amarrar a vida de alguém. A sua vida pode estar amarrada, não só por causa dos demônios, não só por causa dos espíritos da casa do seu pai, espíritos da casa da sua mãe, mas por causa de algumas coisas que você tem guardado no seu coração. E essa coisa chamada ofensa é o que tem destruído a vida de muitas pessoas. Muitas são as pessoas hoje que estão estagnadas. Algumas contraíram algumas doenças estranhas por conta da ofensa. Por conta da ofensa. Então a Bíblia aqui ela nos ensina que nós devemos nos irar, mas não devemos pecar. Quando é que a ira ela se torna um pecado?
Quando é que a ira, ela se torna um pecado? Quando é que a ofensa, ela se torna um pecado? Entenda que a ofensa, quando ela vem para o nosso coração, para a nossa vida, ela vem como uma semente. Ela vem como uma semente. Quando alguém, por exemplo, faz alguma coisa, ou fala alguma coisa, e aquela coisa nos ofende, naquele preciso momento, o que aquela pessoa está a fazer, seja esta pessoa, essa pessoa pode estar, neste caso, consciente ou inconsciente. Independentemente desta pessoa estar consciente ou inconsciente, a ofensa virá para o nosso coração como uma semente. Ela virá como uma semente. Mas como é que ela depois se torna pecado? Quando ela é adubada por uma coisa chamada razão. Quando ela é adubada, quando ela é fertilizada por uma coisa chamada razão, que é tudo aquilo que as pessoas ofendidas buscam, a razão. Então a razão, ela vai se tornar o fertilizante, vai se tornar o adubo que vai adubar aquela semente chamada ofensa no seu coração. Então quando você começa a procurar e a buscar a razão, então naquele momento você já está a pecar. Você já está a pecar contra Deus. Você busca a razão. Não posso lhe perdoar. Ele me fez mal, me ofendeu. Não posso lhe perdoar porque ele não tem razão. Não tem razão, pastor. Você não sabe o que ele me fez. Você não sabe. Ele me traiu. Ele me enganou. Mentiu para mim. Me ofendeu primeiro. Então, pastor, eu tenho razão. Por isso eu não posso lhe perdoar. Que venha ele pedir desculpa. Então a Bíblia está a dizer que quando isso acontece, então já estamos a pecar. Já estamos a pecar. Quando deixamos a semente ser fertilizada, ser regada pela razão, então ela se torna um pecado no nosso coração. E o que vai acontecer é que este pecado não vai prejudicar a pessoa a quem nós estamos ofendida com ela. Não. Este pecado vai prejudicar somente a pessoa que guarda esta ofensa, a pessoa que guarda este rancor em seu coração. A pessoa mais prejudicada nessa questão de querer buscar razão não é a pessoa que te ofendeu. A pessoa, se calhar, que te ofendeu, ele já nem lembra que um dia falou alguma coisa contra ti, mas você guarda isso no coração, ainda à espera de que ele venha te pedir desculpas. Não, ele tem que vir me pedir desculpas, pastor. Ofendeu-me bastante este aqui. Não tenho como lhe esquecer. Não. Não. Isso vai se tornar o quê? Um pecado que vai começar a te impedir, primeiro, de você se relacionar com Deus. De você se relacionar com Deus. Porque a Bíblia, ela nos declara claramente que se nós não perdoarmos aos nossos irmãos, Deus também não nos perdoará as nossas ofensas. Se nós não perdoarmos as ofensas dos nossos irmãos, Deus, em contrapartida, Ele também não perdoará as nossas ofensas. Significa que Deus, quando quis nos perdoar as ofensas, Ele não procurou a razão. Não havia razão nenhuma para Deus nos perdoar as ofensas. Mas a Bíblia diz que por causa de amor, Ele nos amou de tal forma que deu seu único Filho e unigênito, para que aquele que cresce nele não perecesse, mas tivesse o quê? A vida eterna. Agora imagine, meu caro irmão, se Deus tivesse buscado a razão para poder nos perdoar. Onde é que o mundo estaria? Onde é que eu e você estaríamos? Não estaríamos salvos. Não estaríamos aqui a falar da graça. Não estaríamos aqui nem sequer a pregar. Porque a Bíblia diz claramente que todos nós pecamos e carecemos do quê? Da graça, da glória de Deus. E que não há nem sequer um justo, sequer um só. Não há nem sequer um justo, senão um filho de Deus. Aleluia. Então, a ofensa é uma semente que quando ela entra no nosso coração e nós começamos a buscar a razão, então nós adubamos, nós começamos a regar e ela começa o quê? A germinar.
começa a ter raízes. Ela cresce, torna-se uma grande árvore e torna-se o quê? Uma barreira, um impedimento para nós avançarmos na vida. Quantas são as pessoas que hoje estão a chorar porque um dia tomaram uma decisão sobre a influência de uma ofensa? Quantas são as pessoas hoje que tomaram uma decisão sobre a influência de uma ofensa? Alguém disse: nada, isso não pode ficar assim. Eu tenho que pagar, quero devolver pela mesma moeda. Não, quero devolver pela mesma moeda. Alguém te pisou, não te viu, ficaste ofendido, então você depois vai ter com ela, tipo, não, eu tenho que te devolver. Não, fizeste de propósito, e você pisa, e aquilo compromete até a vossa relação. Se calhar a pessoa nem te viu, não fez de propósito, mas porque você é ofendido e quer razão, você vai e devolve a pessoa pela mesma moeda. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos diz claramente aqui no livro de 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo de número 3. 1 de Pedro, capítulo de número 3. Versículo de número 9. Vou ler aqui numa outra versão. 1 de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus: não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoe, porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocado, ou seja, que fostes chamado, a fim de também receberdes bênção como herança. Então a Bíblia diz aqui que não devemos retribuir mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Significa o quê? Quando alguém te ofende, você não deve ofendê-la de volta. Você não deve retribuir esta pessoa que te ofendeu, ofendendo a ela. A Bíblia está a dizer que não retribuímos mal com mal. Não devemos retribuir mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Significa, quando alguém ela te ofende, o que você deve fazer imediatamente é perdoar a pessoa. É perdoar a pessoa. E o perdão, no momento da ofensa, ela vai te dar o quê? Paz. Ela vai trazer paz em seu coração. Ela vai criar uma atmosfera de tal forma que você não conseguirá guardar o rancor ou a ira no seu coração. No seu coração. Quantas são as pessoas hoje que estão a lamentar em suas casas, estão a lamentar em suas vidas, porque tomou uma decisão, foi ofendido pelo marido, carregou a sua roupa, despediu, disse que estava a ir para a casa da mãe, foi ficar em casa da mãe, o marido arranjou uma outra, meteu em casa, hoje está solteira, perdeu o marido, já não sabe o que fazer, está a procurar outro marido e não consegue. Tudo por quê? Porque buscou a razão. Buscou a razão quando foi ofendido. Buscou a razão quando foi ofendido. E hoje está solteiro, e hoje está sozinho. Quantas são as pessoas que grandes amizades deixaram ir para baixo por conta da ofensa? Pessoas que se desfizeram de grandes e boas amizades. Algumas pessoas até é que largam posto de trabalho, emprego, por conta da ofensa. Essa ofensa de que eu estou a falar é uma arma que o inimigo ele tem usado para devastar a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo, ele nos ensina que deveremos ser pessoas muito ágeis, aptas em ouvir, porém tardios em responder. Não é tudo que as pessoas falam, você ouve, que você deve responder na hora. Você deve tirar um tempo para analisar. You need to be wise. Não é sempre que você tem que responder. Não somos obrigados sempre a dar uma resposta a toda a questão que nos é feita, ou a qualquer situação que nós enfrentamos. Nós precisamos de discernir as coisas. Precisamos. Jesus, ele era bem sucedido em tudo, porque era um homem que caminhava no discernimento.
tudo que lhe era dito, ele discernia. Por isso que os fariseus e saduceus não conseguiam apanhar a Jesus. Sempre iam tentar, e a Bíblia diz que sempre arranjavam uma forma para ter como lhe acusar. Queriam plantar uma armadilha. Mas Jesus, porque era um homem que não se deixava ofender por qualquer coisa, e ele era um homem que tudo que lhe era dito, ele discernia. Ele discernia. Então pare, meu irmão, de agir de cabeça quente. Eu chamo isso agir de cabeça quente. Muitas pessoas hoje estão a chorar porque um dia elas agiram de cabeça quente. Há pessoas hoje que as suas vidas está difícil. Pessoas hoje que já não conseguimos lhes resgatar para o mundo, lhes resgatar para Cristo. Um dia estiveram em Cristo, mas já não conseguimos resgatar essas pessoas de volta para Cristo. Por quê? Porque foram um dia ofendidas, saíram da igreja e já não querem voltar. E a Bíblia nos fala no livro de Provérbios, Provérbios capítulo de número 18. Provérbios capítulo de número 18. Provérbios capítulo de número 18, vamos tomar o versículo de número 19. Veja só. O irmão ofendido é mais difícil de se conquistar do que uma cidade forte. O irmão ofendido é mais difícil de se conquistar do que uma cidade forte. E as suas contendas são como as barras de um castelo. Veja só o que a ofensa faz. É mais difícil quando alguém deixa esta ofensa crescer, ser adubada com a razão. Torna-se mais difícil você resgatar esta pessoa, recuperar esta pessoa. Então, este sentimento é um sentimento devastador que tem destruído famílias. Famílias hoje não se falam. Há irmãos que estão há anos, não se vê, não se visitam, por causa do quê? De uma ofensa. E isso tem dado espaço para Satanás agir, estragar, plantar, matar e destruir nas famílias. Por causa de ofensa. Não se falam. Na sexta-feira Deus me deu a oportunidade de orar por uma família. E o que eu estou a ministrar aqui é exatamente o que estava acontecendo naquela família. Não se falam, não há entendimento. Acabou entrando na família um espírito de briga, chamado espírito de contenda. Por quê? Por causa das ofensas. Não, a tia fulana de X me ofendeu, falou de mim, disse isto e aquilo. Ela não tem razão, eu nunca vou lhe perdoar. Você que sai a perder. Você que sai a perder nessa história. Jesus, o conhecedor do segredo da vida, sempre que lhe magoassem, ele perdoava na hora. Um dos segredos para você poder vencer a ofensa é sempre que alguém te ofender, tente o máximo na hora perdoar a pessoa. Pare dessa coisa de eu não levo desaforos para casa. Isso não se enquadra dentro da palavra de Deus. Essa é a doutrina do mundo, não é a doutrina de Deus. Eu não levo desaforo para casa. Atashivona, eu vou lhe pagar muito bem, ele vai me pagar muito bem, vou lhe retribuir da mesma moeda. Essa não é a doutrina da palavra de Deus. Não é esse evangelho que Cristo nos introduziu. Não é este. O evangelho de Cristo, it's about forgiveness. É tudo sobre o perdão. Toda a palavra de Jesus no Novo Testamento, ela nos ensina acerca do perdão. Começa de onde começa, mas vai terminar sempre onde? No perdão. As parábolas que ele falavam sempre do quê? Do perdão. Então há pessoas que estão presas, pessoas que estão presas na vida, como aquele homem devedor que foi perdoado a sua dívida, e quando cruzou com um homem que estava a lhe dever, ele lhe amarrou, lhe apertou o pescoço, disse: paga-me meu dinheiro. Ele estava a dever muito dinheiro, é como se estivesse a dever 1 milhão de meticais a alguém, e aquela pessoa lhe perdoou, teve misericórdia. A Bíblia diz, teve misericórdia dele. Mas quando ele encontrou-se com alguém que estava a dever 1000 meticais. O que é 1000 meticais em relação a 1 milhão que lhe foi perdoado? A Bíblia diz que ele apertou o pescoço, disse: quer meu dinheiro. E quando os servos do rei viram a ele, disseram: vimos aquele que o Senhor perdoou,
que estava a dever 1 milhão, a apertar pescoço a alguém que está a dever 1000 meticais. E o rei disse: chama esse aí, chama esse aí, chama. E quando chamaram, a Bíblia diz que lhe encarceraram, lhe prenderam, até que ele pagasse o quê? O valor. Quantas são as pessoas que estão presas hoje? You are arrested, you are in jail. Quantas pessoas que estão presas na vida, não conseguem fazer nada? Não estamos a falar de uma prisão física. Pessoas estão numa prisão espiritual, porque não querem perdoar. Não querem perdoar. Então a ofensa, caros irmãos, não é algo para a gente o quê? Deixar e guardar no coração. A Bíblia diz: aquele que perdoa a ofensa de um irmão cobre a sua transgressão. Você deve aprender a perdoar. É um exercício que devemos praticar diariamente. It's our daily basis, our daily exercise. É nosso exercício diário. Então o segredo para vencer a ofensa é sempre que alguém te ofender, você perdoar na hora e tentar o máximo não se afastar daquela pessoa, mas se relacionar com aquela pessoa. Sempre que alguém te ofender, em vez de você se distanciar desta pessoa, se retirar desta pessoa, você precisa se aproximar desta pessoa. Você precisa orar. Algumas pessoas entendem de facto que elas têm essa dificuldade de perdoar. E quando é assim, você precisa de orar a Deus. Logo que a pessoa te ofende, vai ao seu altar de oração, ore: Senhor, perdoe-me em primeiro lugar pela minha dificuldade de não conseguir o quê? Perdoar este irmão, e também o perdoe por aquilo que ele fez contra mim. Mas Senhor, eu não quero guardar esta ofensa, eu não quero guardar esta mágoa no meu coração. E você há de ver que há de levar uma vida light, uma vida abençoada, uma vida leve. O seu fardo há de ser leve. Há pessoas que estão a carregar fardos, jugos, que é impossível elas carregar e não conseguem avançar na vida porque estão amarrados a um jugo de o quê? De uma ofensa. Pare de buscar a razão. Quando o seu marido te ofende, sentem, conversem, saiam para jantar, saiam para passear, procure conversar, procure fazer o seu marido entender que o que ele faz te ofende, o que ele fala te ofende, em vez de guardar essa ira, essa ofensa no seu coração e buscar a razão, porque a finalidade de tudo isso é vocês se separarem. E é esse o objetivo de Satanás, quando traz a ofensa no nosso coração. Sempre que ele traz a ofensa no nosso coração, ele tem o objetivo de destruir. Lembra? Ele veio para roubar, matar e destruir. E pare de tomar decisões quando você estiver o quê? Ofendido. Quando você está ofendido, se por acaso você se aperceber que não está a conseguir perdoar naquele momento, não tome nenhuma decisão. Não tome nenhuma decisão. Um homem na Bíblia, um rei na Bíblia, acabou injustiçando alguém por ter tomado uma decisão, por quê? Com ira. Há um homem na Bíblia que injustiçou alguém porque tomou uma decisão com ira. Então, com ofensa, com ira, estava zangado. Então, o que eu lhe aconselho como homem de Deus, sempre que estiveres ofendido, a melhor coisa a fazer é você procurar acalmar-se, buscar a paz do Senhor, buscar discernir aquilo que você está a passar, aquilo que aquela pessoa falou. Gênesis capítulo de número 40, a Bíblia diz assim: e aconteceu depois destas coisas, que o mordomo do rei do Egito e seu padeiro haviam ofendido seu senhor e rei do Egito. E Faraó estava o quê? Irado, porque lhe ofenderam. Então a ofensa ela traz a ira. Estava irado contra 2 de seus oficiais, contra o chefe dos mordomos e contra o chefe dos padeiros. 3. E ele colocou-os em custódia, presos, na casa do capitão da guarda, na prisão, o lugar em que José estava preso. Então, esses 2 homens, um deles ofendeu o rei. E o rei, quando lhe chamou, acabou prejudicando o outro, que não tinha nada a ver com o que o outro havia feito, neste caso.
com que o padeiro havia feito, porque o copeiro do rei não havia feito nada contra o rei. Não havia feito nada contra o rei, mas o padeiro sim. Então a Bíblia diz que eles ofenderam. Então o rei, por causa da ofensa, não quis discernir, não quis julgar pela justiça de Deus. Não, ele correu para colocar os dois dentro da prisão. Ele agiu de cabeça quente, acabou prejudicando a vida de um deles. Por quê? Por causa da ofensa. Por causa da ofensa. Ele agiu sobre a ira porque foi ofendido. Irmãos, busque sempre agir pelo Espírito Santo de Deus e não pela ofensa. Sempre que alguém te ofender, try your best. Tente o seu melhor, não guardar aquilo no seu coração. Tente o seu melhor, não deixar aquilo no seu coração. Porque a Bíblia, ela nos declara, inclusive a palavra de Deus, no livro de Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses, capítulo de número 1. Let's see what the word of God says. Filipenses, capítulo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem ofensa alguma até o dia de Cristo. Significa, Cristo não quer vir nos encontrar com ofensa nenhuma. Cristo, quando vier, aqueles que vai lhes encontrar com ofensa, sinto muito ter que te dizer isso, mas Jesus vai te colocar do lado. Aquele que lhe encontrar com um sentimento de ofensa, sinto muito mais uma vez te dizer isso, vai te colocar de lado. Para que Cristo, quando vier, não nos encontre sob influência de uma ofensa. Então vamos perdoar. Vamos perdoar. Deixa essa dor do passado. Deixa essa ofensa do passado. Deixa essa ira, bitterness. Deixa essa ira, essa tristeza, amargura, rancor. It's a hindrance. É barreira para o avanço. É barreira para você se relacionar. É barreira para você orar. Do your best in Jesus Christ's name. Dê o seu melhor. Tenta perdoar. Ore a Deus. Peça a Deus te ajudar. E tira esse sentimento do seu coração. Hás de ver que no final do dia a sua vida será leve. A sua vida será melhor. Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Father, in the name of Jesus I pray. Eu oro, Senhor meu Pai, para que todo o coração que nesta tarde está sob influência de alguma ofensa, a tua mão poderosa que nos tem encolhida possa remover esse sentimento de ofensa. A sua mão poderosa, Senhor, que opera milagres, possa, Senhor, operar um milagre no coração desta pessoa. Remova toda a ira, remova todo o sentimento de zanga, tristeza, ofensa, em nome do Senhor Jesus. E purifica nesta tarde os nossos corações, no nome poderoso do Senhor Jesus. Assim eu oro, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe, continuação de uma ótima tarde e fique ligado aqui na restante programação da nossa televisão. Em nome do Senhor Jesus, às 20 horas estaremos na rádio ministrando a palavra de Deus. Amém. God bless you. Amen.